Nós temos aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, certo? Onde a gente encontra as respostas com relação ao mercado de trabalho, tá? Como a gente já falou algumas vezes, nós temos sempre que nos basear pelo nosso conselho, pelo nosso Corém, tá? O nosso Corém é que nos orienta com relação às nossas atividades. Nós já falamos, né, o sistema COFEN-COREM, COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, COREM, Conselho Regional de Enfermagem. Eles trabalham no sentido de fiscalizar e normatizar as nossas atividades, seja do enfermeiro, seja do técnico, seja do auxiliar de enfermagem. Então, toda e qualquer dúvida que nós tenhamos sobre as nossas atividades, sobre o nosso ambiente de trabalho com relação à enfermagem, a gente pode buscar aí no sistema COFEN-COREM. Quando vocês estiverem no terceiro semestre, nós iremos trabalhar, né, vocês irão trabalhar uma disciplina que se chama legislação de enfermagem. E lá vocês vão aprender todas as leis com relação ao exercício, né? Não todas, né? Mas a gente vai trabalhar as leis e as resoluções com relação ao nosso exercício de enfermagem, tá? Aí eu trouxe para vocês um pouquinho da resolução 240, tá? De 2000, que ela fala no seu artigo 1º que a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. Com relação às atividades, as nossas atividades de enfermagem, nós trabalhamos nos 3 níveis de atenção, nos 3 níveis de atenção à saúde. O nível primário, que ele trabalha a promoção e a proteção, onde nós trabalhamos esse nível primário muito lá nas estratégias de saúde da família, lá nos postos de saúde, a gente sempre vai estar trabalhando, o nosso maior foco é a promoção da saúde e a proteção das doenças, tá? O segundo nível de saúde é a recuperação, é o diagnóstico, é o tratamento, que também nós fazemos lá no posto de saúde, lá na estratégia de saúde da família, e fazemos também dentro dos hospitais, tá? E o terceiro nível de saúde, nós temos aí a reabilitação das pessoas, onde nós vamos trabalhar o nosso paciente com relação às adaptações, que envolvem aí, que necessitam devido à sua patologia. Nós iremos encaminhar o nosso paciente para outras consultas, por exemplo, para uma consulta com psicólogo, um acompanhamento com fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, com o profissional que a gente acha que esse nosso paciente está precisando para se reabilitar, tá? Porque muitas vezes algumas patologias elas trazem para o paciente certas limitações, né? Como, por exemplo, um paciente que sofreu um acidente, né? E daí ele não pode mais realizar determinadas atividades. Então, se ele precisa de um fisioterapeuta, a gente caminha, tá? Se nós estamos fazendo uma consulta lá com a nossa gestante, e daí a gente observa que essa gestante ela está com muita ansiedade, com muitos medos devido à gestação. A gente encaminha essa gestante para um psicólogo, certo? Então a gente trabalha em todo o ciclo de vida do paciente, né? Desde quando a mãe dele estava gestante até hoje, né? Ele ser criança, ele ser adulto, ele ser idoso. Nós cuidamos do paciente em todos os ciclos, por isso nós temos paciente em todos os ciclos, né? E daí nós trabalhamos com os 3 níveis de atenção, ok? Por isso, pessoal, que eu acho que no primeiro dia de aula, né, eu perguntei para vocês a questão de que alguém falou para vocês que o mercado da enfermagem estava defasado, que vocês não iriam arranjar emprego? Acho que eu não sei se todos estavam, mas eu perguntei
Até alguns de vocês disseram sim, tá? E eu disse, pessoal, o nosso campo ele não está defasado, tá? Nós temos emprego, nós temos muita oportunidade de emprego. E aqui, através dos 3 níveis de atenção à saúde, nós podemos ver, constatar que o mercado está amplo, que o mercado está crescendo, que nós estamos entrando em diversas áreas, né? Em diversos espaços, melhor dizendo. Ok? E daí nós iremos falar sobre a lei do exercício profissional, tá? Prestar os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. E na resolução 160, artigo 18, manter-se atualizado, ampliando os conhecimentos técnicos, científicos e culturais em benefício da clientela, coletividade e do desenvolvimento da profissão. E isso, pessoal, são pontos que cabem a nós, enfermeiros, tá? Eu acho que eu até já diferenciei para vocês uma diferenciação básica com relação ao enfermeiro e ao técnico e auxiliar de enfermagem. Tá? Nós, enfermeiros, temos que dominar, temos que ter o conhecimento científico, além, é claro, do conhecimento técnico. O auxiliar e o técnico de enfermagem, eles têm um conhecimento técnico, tá? Então, cabe a nós trabalharmos essa cientificidade, cabe a nós trabalharmos essa complexidade técnica, cabe a nós buscarmos conhecimento, porque nós somos os supervisores da equipe de enfermagem. Então, mesmo que a gente não, quando entre no campo de trabalho, a gente não tenha aquela experiência, mas nós iremos adquirir a experiência, mas nós já levamos para o nosso campo de trabalho o nosso conhecimento científico, tá? O que a gente aprendeu lá na academia, ok? E nós iremos somar o nosso conhecimento científico, com a experiência que a gente vai adquirir quando a gente adentra na primeira vez no serviço, e daí nós vamos construindo esse serviço à nossa maneira, certo? Por isso que quando a gente chega num ambiente de trabalho, e, por exemplo, já tem aquelas pessoas que trabalham naquele ambiente, nós vamos conquistar essas pessoas porque nós vamos organizar o serviço da maneira que a gente acha que seja melhor. Tá? Por isso que nós somos profissionais, né? Por isso que a enfermagem ela é conhecida como a arte, tá? Porque a gente vai adaptar ao nosso meio, se a gente vê que aquela proposta ela não está boa, a gente muda novamente, nós somos profissionais que podemos estar redefinindo o cenário, tá? Sermos flexíveis, certo? Por isso que a gente trabalha com ética, por isso que a gente tem que trabalhar em cima da nossa legislação, ok? E daí, né, nós temos algumas funções do enfermeiro, e eu dividi essas funções do enfermeiro em 4 áreas. Né? Na área assistencial, acho que até já falei isso para vocês, na área assistencial, na área administrativa, ensino e pesquisa. Tá? O papel do enfermeiro, a função do enfermeiro assistencial é diretamente com o paciente, certo? Tem profissionais, né, tem alunos, quando estão saindo da faculdade, que eles não se veem na assistência. Eles gostam mais da burocracia, eles gostam mais da coordenação, eles gostam mais da parte organizacional, de planejamento. Tem alunos que se identificam mais com a assistência, né? Com a urgência e emergência, com a pediatria, com a geriatria, certo? E daí cada um vai buscando o seu papel também com as oportunidades que cada um vai ter. Tá? Então, o papel assistencial é aquele onde o enfermeiro ele vai trabalhar diretamente com os cuidados, ele vai trabalhar diretamente com o paciente, diretamente com a família.
Tá? Então, aqui, ó, engloba ações que o enfermeiro realiza quando assume a responsabilidade de atender às necessidades de cuidados de enfermagem aos pacientes e suas famílias. Papel desenvolvido nos setores primário, secundário e terciário do sistema de saúde e ainda no cuidado domiciliar e comunidade. Tá? Quando nós iremos fazer uma visita domiciliar, que a gente orienta o nosso paciente, que a gente tem um contato com o nosso paciente, tá? E isso é o papel assistencial. E com relação aos locais, os locais são amplos, tá? Há uma infinitude de locais, o home care, que é a aula que eu vou postar para vocês, hospitais, postos de saúde, instituições de saúde, as ILPIs, que são as instituições que são os abrigos de idosos. Então, todos eles nós podemos estar trabalhando diretamente com o nosso paciente, assistindo diretamente o nosso paciente, tá? E daí, nós temos o outro papel, que é o papel administrativo. O próprio nome, ele já diz, né? Administrativo é questão burocrática, é administração, é coordenação, é chefia, é direção, tá? Nós podemos fazer os dois papéis, desempenhar as duas funções, tá? Porque nós aprendemos isso na academia, certo? Quando vocês começarem os estágios, vocês irão trabalhar com a documentação, com a burocracia, tá? E vocês irão trabalhar diretamente com o paciente, com assistência, certo? Então, o papel administrativo é uma grande responsabilidade. O enfermeiro depara-se com o trabalho em equipe e passa a exercer supervisão e coordenação de grupos de trabalho. Significa influenciar a ação de outros que estão atuando no sentido de estabelecer e alcançar objetivos. É administrar a assistência de enfermagem no que tange a recursos humanos, materiais e financeiros para a efetiva realização dos cuidados de enfermagem por toda a equipe. Tá? Então, aqui, o papel administrativo é quando a gente se volta para a questão de direção, de coordenação, de recursos humanos, tá? Quem são os recursos humanos? A equipe. Tá? Então, veja que nós, por sermos enfermeiros, nós já fazemos esses dois papéis. A função assistencial, quando a gente está lá cuidando do nosso paciente, e a função administrativa, quando nós estamos lá supervisionando a nossa equipe. A gente organiza como é que os técnicos e os auxiliares irão trabalhar, a gente organiza como é que vai ser nossa rotina naquele dia, certo? E daí nós temos o nosso terceiro papel, né, que é o papel da pesquisa, tá? Existe enfermeiro que só faz pesquisa científica. No segundo semestre, vocês vão pagar aí metodologia científica. Vocês vão começar a trabalhar aí com ciência, tá? Com pesquisa. O porquê de se trabalhar, tá? Então, por dentro da própria assistência, a gente já trabalha a pesquisa, certo? Quando, por exemplo, a gente vai lá, orienta um paciente, e daí esse paciente ele não está melhorando com as nossas orientações. Esse paciente ele não está melhorando com a medicação que foi prescrita para ele. Tá? Então, vamos estudar uma melhor forma, outra maneira desse paciente melhorar. Tá? Isso é pesquisa. Certo? A gente está escrevendo a literatura em si, mas a gente está pesquisando quais melhores métodos esse paciente vai ter para melhorar da sua problemática, da sua doença. Tá? E em si, a gente pode estar fazendo pesquisa científica, tem enfermeiros que trabalham em universidades e faculdades só fazendo pesquisa científica, só orientando alunos, tá? Então, outro campo para nós aí, né, outra função para nós aí, e daí nós temos o papel de ensino, tá? Ensino, dar aula, certo? Nós podemos dar aula em nível médio, nós podemos dar aula em faculdades e universidades, né? De acordo com o MEC,
para dar aulas em faculdades e universidades, no mínimo, né, precisa ser especialista, certo? Tem faculdades e universidades que só aceitam com mestrado, tá? E daí, realmente, quem quiser, né, essa função, quem se dedicar a essa função, realmente tem que se qualificar. Em todas as funções pessoais, nós temos que buscar qualificação, nós temos que buscar conhecimento, tá? Então, se eu estou lá lá na urgência e emergência, quase que não sai, né? Eu estou lá na urgência e emergência. Então, eu tenho que me especializar onde eu estou. Se eu estou lá na pesquisa, eu tenho que me especializar. Se eu estou no ensino, eu tenho que me especializar. Se eu estou lá na administração, eu tenho que me especializar em gestão. Tá? Então, essa especialização, essa capacitação, essa busca por conhecimento faz com que nós tenhamos um conhecimento mais amplo, tá? Do campo que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar, do campo em que a gente está inserido e desenvolvendo as nossas atividades. Aqui eu mostro para vocês alguns locais que a gente pode estar trabalhando, tá? Nós podemos aí, isso aqui são os básicos, certo? Hospitais, nós podemos estar fazendo assessoria e consultoria, nós podemos estar trabalhando nas unidades de saúde, em empresas, né? Nós temos, por exemplo, aí o Correios, a Petrobras, o Banco do Brasil, que faz, né, concursos para enfermeiro do trabalho, então a gente tem que ser especialista em saúde do trabalhador, tá? Escolas, as escolas podem ser através de palestras educativas, tá? Entidades sociais. Sim, as escolas também podem ser através do PSE, o programa que a gente viu, que é o Programa Saúde na Escola, tá? Entidades sociais, universidades, centros de saúde, CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que se trabalha aí com a saúde mental, clínicas particulares, tá? Ambulatórios, creches, SAMU, podemos trabalhar em eventos científicos e podemos trabalhar dentro do nosso próprio conselho, né, que são os órgãos de classe, COFEM, CORENS e no próprio sindicato, se o sindicato for exclusivo aí da equipe de enfermagem, tá certo? Quando vocês forem ver a legislação, vocês vão aprender esses órgãos de classe bem direitinho, certo? Mas veja que são todos campos de trabalho que a gente pode estar inserindo aí. E daí nós vamos ver algumas atividades que o enfermeiro ele pode estar fazendo. Nós temos aí, isso aqui são atividades específicas do enfermeiro. Algumas vão ser com o enfermeiro e a equipe, mas a maioria é enfermeiro, tá? Então, admissão de pacientes, anamnese e exame físico, diagnóstico, prescrição e evoluções de enfermagem, tá? Veja, pessoal, isso aí é o que a gente chama de SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem, que eu até acho que eu já falei para vocês quando a gente trabalhou aí a humanização, tá? Então, nós trabalhamos a SAI, nós enfermeiros trabalhamos a SAI, que é a sistematização, que é uma forma padrão de nós trabalharmos com os nossos pacientes dentro da consulta de enfermagem, tá? Recepção, orientação e treinamento de funcionários novos. Então, quando a gente já está no serviço e vem um novo profissional para aquele serviço, muitas vezes, se nós somos coordenadores deste serviço, a gente vai estar capacitando esse profissional, né? Mostrando as normas, mostrando as rotinas. Avaliação de desempenho da equipe, né? Uma avaliação que a gente faz mensalmente, como é que a gente está trabalhando, onde é que a gente precisa melhorar. Isso aí entra no papel administrativo, certo? Supervisão de auxiliares de enfermagem e enfermeiros e técnicos também aí, nós somos supervisores da equipe de enfermagem. Organização de escalas de trabalho, tarefas e folgas, isso aí é no papel administrativo. Solicitação e avaliação de equipes médicas, consulta de enfermagem.
A consulta de enfermagem, pessoal, é uma atividade privativa nossa. Só nós, enfermeiros, podemos exercer a consulta de enfermagem. Técnico e auxiliar de enfermagem não pode estar realizando consulta de enfermagem. E nós podemos realizar a consulta de enfermagem tanto no público quanto no particular, tá? Visita e avaliação diária aos pacientes, né? A gente faz visita domiciliar. Atividades de educação e saúde, seja individual, seja em grupo, seja lá na escola, seja na nossa comunidade. Orientação de pacientes e familiares quanto a exames, procedimentos e rotina dos serviços. Tá? Então, nós temos que orientar o paciente com relação a determinado exame, com relação a determinado procedimento, né? Aquilo que a gente aprendeu lá em humanização. Né? A gente chega para o paciente, se apresenta, diz o que é que a gente vai fazer. É direito do paciente saber o que é que vai se fazer com ele. Coordenação de reuniões com a equipe de enfermagem para avaliar o grupo, estimular, orientar e propor melhorias, tá? Então, se a gente não conseguiu determinada meta no mês de outubro, então vamos nos reunir, vamos avaliar onde é que a gente não está bom, vamos melhorar para que em novembro a gente consiga essa meta, tá? E isso é função nossa como supervisor, como coordenador, como diretor. Participação em reuniões da equipe de saúde e conselhos de saúde. Vocês, quando entrarem em saúde coletiva, vocês vão ver que nós temos as conferências de saúde e os conselhos de saúde. Tá? E nós, como profissionais de enfermagem, como profissionais da saúde, nós fazemos parte das conferências de saúde e dos conselhos de saúde. Tá? Essas conferências e esses conselhos, eles são municipais, estaduais e federais. Solicitação e controle dos medicamentos, tá? Principalmente naqueles postos onde não tem o gerente de saúde, né? Onde o enfermeiro ele ainda é gerente, a gente tem que ver essa questão da medicação, esse controle. Coleta e encaminhamento de exames, né? Tem postos que fazem coleta de material, né? De sangue, faz teste do pezinho, tá? Faz o exame preventivo, né? O Papa Nicolau. Coleta de sangue em pacientes com catéter central, isso aí é mais a nível hospitalar. Revisão e encaminhamento de materiais para consertos e solicitação de materiais. Isso a gente vê lá na central do material esterilizado, dentro do hospital. Então, veja que dentro do próprio hospital nós temos um leque de oportunidades de trabalho. Tá? Cuidados com nutrição parenteral e enteral, né? São aí a administração de soros, de sondas, instalação e cuidados com quimioterapia, punções de acesso venoso, imunização, campanhas, né? As campanhas agora na pandemia, nós temos aí vários profissionais de enfermagem trabalhando aí diretamente com o Covid, né? Com as vacinas, né? Nos hospitais do Covid. Introdução de sondas, sonda nasogástrica, sonda vesical, sonda interal, sonda vesical de alívio, sonda vesical de demora, tá? Lembrando para vocês que sondas é atividade do enfermeiro. Quem passa essas sondas são os enfermeiros. Técnicos e auxiliares de enfermagem não podem estar trabalhando, passando sonda em paciente. Tá? Por quê? Porque ele precisa de conhecimento anatômico, tá? É um procedimento invasivo e que, se não colocado, né, no local certo, pode causar embolia aí no paciente, tá? Infelizmente, vocês vão ver alguns técnicos e alguns auxiliares trabalhando com sondas, mas isso é uma atividade do enfermeiro, privativa do enfermeiro. Atendimento pré-hospitalar em pacientes, em acidentes, né? Quem trabalha aí, por exemplo, em SAMU, pronto atendimento, pronto socorro, curativo de maior complexidade técnica. Quem faz é o enfermeiro, né? Então, feridas contaminadas, infectadas, precisa maior complexidade técnica, e daí quem faz é o enfermeiro. Trocas de cânulas de traqueostomia,
fechamento de balanço hídrico, que é a questão da ingestão de líquidos e a saída de líquidos, verificação de glicemia capilar, instalação de PVC, instalação de dreno de tórax, isso aí é tudo a nível hospitalar, verificação de sinais vitais, paciente grave, quem verifica os sinais vitais é o enfermeiro, tá? Pacientes não graves, o técnico e o auxiliar de enfermagem pode verificar os sinais vitais. Elaboração e execução de projetos de pesquisa, né? A gente viu aí que tem enfermeiro pesquisador. O enfermeiro tem desempenhado um papel coordenador do trabalho dos demais membros da equipe de enfermagem e saúde, sendo muitas vezes visto como um profissional que determina e supervisiona as atividades executadas, assim como alguém que centra seu trabalho predominantemente em atividades administrativas, distanciando-se de sua função principal, que é o gerenciamento do cuidado a ser prestado ao paciente. Em uma unidade hospitalar de internação, 36,1% corresponde às atividades administrativas, 32,5% às atividades assistenciais, 27,3% às atividades relacionadas ao sistema de informação e 4,1% às atividades educativas. Organizar, preencher e tramitar papéis foram as mais realizadas, representando 12,7% do total das administrativas. O que é que a gente fala aí nesses dois slides? A questão que o enfermeiro ele é amplo, tá? Ele vai estar trabalhando em todas aquelas funções que nós vimos. Ele vai, ao mesmo tempo, trabalhar na assistência. Quando ele trabalha na assistência, ele também está trabalhando na parte administrativa, preenchendo burocracia, porque nós trabalhamos com burocracia, mesmo que nós não sejamos gerentes, coordenadores do posto de saúde, que agora tem o gerente de saúde em alguns municípios, nós sempre estaremos preenchendo documentação, tá? Seja um laudo, seja uma referência, tá? Seja o prontuário do paciente, tá certo? A gente sempre vai estar ensinando, porque a gente sempre vai estar fazendo educação em saúde, seja essa educação individual, seja em grupo, tá? Então, por mais que a gente busque trabalhar em uma das funções, mas a gente vai acabar trabalhando em todas, porque a enfermagem ela é ampla, tá? Por isso que a gente precisa se especializar, por isso que a gente precisa se capacitar, por isso que a gente precisa buscar novos empregos, porque o mercado de trabalho ele está aí aberto para nós, certo? Basta que a gente vá buscar, ok? Você pode ter, né, uma pessoa conhecida aí que terminou enfermagem e está em casa, certo? Mas muitas vezes essa pessoa até teve uma oportunidade, mas ela não quis sair de sua cidade, né? Ela não quis sair muitas vezes da companhia da sua família e ir para outra cidade, tá? Ela não buscou uma oportunidade, ela não buscou um emprego, tá? Então todos os profissionais ele tem que buscar, certo? E melhor ele se qualificar para ir buscar, tá? Então vocês estão se qualificando, vocês estão numa academia, né? Vocês estão numa faculdade, tá? Vocês vão crescer dentro da própria faculdade, através dos projetos, através de monitorias, certo? Através de pesquisa científica, tá? Vão construindo o currículo de vocês, porque aí vocês fazem uma especialização e já estão, né, quando sair da faculdade, prontos para o mercado de trabalho. Basta buscar e abraçar as oportunidades, ok? E para isso as competências gerenciais do enfermeiro. Ter competência e ser competente. Vamos ver a diferença aí. Ter competência é estar relacionado com as características individuais que permitem um bom desempenho. E ser competente é um desempenho satisfatório em uma determinada área, tá? Então, a gente tem que ter competência para desenvolver e ser competente quando a gente desenvolve satisfatoriamente.
tá? Quando a gente desenvolve com prazer. Pessoal, não há nada mais prazeroso do que, muitas vezes, quando a gente cuida de uma criança, quando a gente trabalha essa criança através da consulta de enfermagem e a gente vê que essa criança melhorou, tá? Quando a criança vem e diz, tia, melhorei, tá? Quando a mãe dessa criança vem nos agradecer, quando a gente vê que essa criança melhorou, certo? Isso é satisfatório, isso muitas vezes aguça o nosso ego, tá? Quando a gente vê que acompanhou aquela gestante e hoje, né, vê a criança correndo, né? Quando a gente vê que um idoso ele melhorou de sua patologia, quando a gente vê um ferimento que está evoluindo lá no paciente. Tá? A gente vai tendo essa competência porque a gente vai se satisfazendo com os resultados que a nossa enfermagem, né, que a nossa profissão traz para nós. E daí, nós precisamos ter uma competência comunicativa, uma competência do cuidado e as outras competências que a gente vai ver mais na frente. Competência comunicativa, capacidade de expressão e comunicação, desenvolvendo a prática do diálogo, o exercício da negociação e a comunicação interpessoal. Nós precisamos conversar com o nosso paciente, nós precisamos nos comunicar com a família desse paciente, nós precisamos nos comunicar com a nossa equipe, tá? Então, o diálogo ele é importante dentro da nossa profissão. Competência do cuidado é a capacidade de integrar com os pacientes, considerando suas necessidades e escolhas, valorizando a autonomia para assumir sua própria saúde, a partir da concentração de saúde como qualidade de vida, tá? Nós buscamos em todo o ciclo de vida, desde a gestação até a velhice, qualidade de vida para os nossos pacientes. Tá? Então, nós vamos sempre estar orientando o nosso paciente com relação aos cuidados com a saúde. Okay? E vamos fiscalizar se eles estão realmente sendo corresponsáveis, tá? Porque nós não somos responsáveis pelo paciente sozinho. Ele é responsável por ele, a família é responsável por ele. Okay? Competência organizacional é a capacidade de autoplanejamento, de auto-organização. Então, quando aquilo que eu falei para vocês, quando a gente chega no estabelecimento, mesmo já tem uma equipe que já seja adaptada a trabalhar de determinada maneira, mas nós temos que trabalhar ao nosso modo, certo? Nós temos que planejar, nós temos que tentar, tá? A questão da persistência, muitas vezes não dá certo, a gente persiste novamente, porque a gente acha que aquele modo de trabalhar é o melhor. Se a gente conseguir daquele modo e a gente vê que não deu certo, a gente planeja novamente, replaneja, tá? Por que, pessoal, que a gente tem que estar fazendo isso? Porque nós trabalhamos com o público, tá? E muitas vezes não é, o público não responde da maneira que a gente quer, tá? Lá na estratégia de saúde da família, lá no posto de saúde, eu posso querer montar um grupo de gestantes. Mas e aí fiz a primeira reunião, nenhuma gestante. Tá? Mas eu quero trabalhar com essas gestantes. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um mutirão, arrecadar coisas para essas gestantes, né? E vou fazer um sorteio para quem estiver lá, tá? Então, eu arranjo uma banheira, arranjo umas fraldas, arranjo umas roupinhas, vou fazer novamente o grupo, tá? Hoje, pessoal, tem grupo e vai ter o sorteio para quem vier participar, certo? E daí vem, se estimula e elas vão se adaptando e todo dia de grupo elas vão estar lá, certo? Então, são alternativas que a gente tem que planejar, que a gente tem que organizar para o serviço crescer, para a nossa clientela ser bem assistida. Competência de serviço, a capacidade de compreender e se indagar sobre os impactos que seus atos profissionais terão direta ou indiretamente no usuário, tá? Então, se eu vejo que aquela comunidade está precisando, né, de uma informação, está precisando de uma educação em saúde, está precisando melhorar nisso, melhorar naquilo, eu vou trabalhar com minha comunidade. Se eu vejo que lá na escola,
né? Tá tendo muitas gestantes adolescentes, vou trabalhar naquela escola, tá? Então, eu sou responsável pelo território em que eu trabalho. Então, eu tenho que fazer por esse território. Tá? A questão do empreendedorismo, pessoal. A enfermagem, ela cresce dentro do empreendedorismo. O que é empreender? É organizar, é inovar, é ser proativo. Eu acho que vocês, né, que estão vindo aí do ensino médio, já escutaram muito falar nessa palavra proativo. Proativo é quando a gente busca fazer por nós mesmos, quando a gente busca um novo conhecimento, quando a gente busca trabalhar de uma nova maneira, quando a gente busca inovar, tá? E nós temos que inovar, nós não podemos estar sempre naquela rotina, porque aí o nosso paciente, o que é que ele está ganhando com isso? Né? Onde é que eu estou trabalhando a promoção da saúde? Onde é que eu estou trabalhando a prevenção de doenças? Né? Eu estou só cuidando de doenças do paciente, né? Eu não estou tentando orientando para que o nosso paciente combata essa doença, para que ele seja orientado para que essa doença não prolifere. Tá? Então, veja que nós trabalhamos nos 3 ciclos de saúde, e nós temos que inovar nos 3 ciclos. Okay? Isso é empreendedorismo. E a enfermagem, ela cresce dentro do empreendedorismo através de quê? Das home cares. O que são home cares? São os atendimentos domiciliares. Então, tem enfermeiro aí abrindo empresas de home cares e trabalha como empreendedor. E daí ele contrata outros enfermeiros, contrata técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e monta sua empresa e daí eles vão trabalhar no atendimento domiciliar. Tá? O empreendedorismo ele também cresce quando a gente oferta o nosso serviço, né? Quantos enfermeiros estão aí, né, fazendo a propaganda do seu negócio, onde ele faz troca de curativos, onde ele passa sondas nasogástricas, sondas vesicais, tá? E daí, para ser empreendedor, tem a questão de realização, certo? Então, eu tenho que realizar, buscar aquilo que me traz satisfação, tá? E essa realização, ela tem que ser de forma limpa, de forma não competitiva, tá? Porque eu quero crescer dentro da minha empresa e eu quero que minha empresa cresça. Tá? Para isso, eu não preciso estar passando por cima de outro, para isso, eu não preciso ter uma concorrência desleal. Tá? Eu só mostro o meu trabalho e daí eu vou crescendo como empreendedor. Ok? Tenho que planejar as ações, né? Por exemplo, para abrir uma home care, eu abro uma empresa. Então, todas aquelas questões administrativas de se abrir uma empresa, tem que ter. Tá? Eu tenho que recorrer ao meu Corém para que ele me oriente com relação a essa empresa, a como eu posso trabalhar. Tá? Eu tenho que ter metas, tá? Eu tenho que ter pessoal, eu tenho que ter recursos humanos, porque eu não posso ofertar um serviço se eu não tenho recursos humanos suficientes. Então, tudo isso é empreendedorismo. E, mais uma vez, reforçando com vocês, a enfermagem, ela cresce dentro do empreendedorismo. Nós temos muitos profissionais autônomos que estão crescendo dentro da enfermagem através da propaganda dos seus serviços. Tá? E veja que nós podemos fazer o atendimento domiciliar, por exemplo, eu trabalho numa estratégia de saúde da família, lá na comunidade X. Tá? O meu trabalho, né, público é de segunda a sexta, às 8 horas. Se eu sou contratada para fazer um curativo num sábado, num domingo, eu tenho que receber por isso, tá? Eu estou sendo contratada por isso e eu tenho que receber, porque sábado e domingo eu não estou no meu ambiente de trabalho, tá? Eu não posso cobrar de sábado a sexta se eu estiver no meu horário de trabalho. Eu não posso cobrar porque isso já é o meu trabalho, tá? Agora, a partir do momento que eu não estou no meu horário de trabalho, eu estou de folga, tá? Aí eu posso cobrar por um serviço, porque eu não sou obrigada a fazer, certo? Isso é empreendedorismo.
E para a gente encerrar, nós temos aí a questão da liderança, tá? A liderança, pessoal, ela é uma conquista, certo? Eu não posso dizer, eu quero ser líder e ser líder, tá? É um trabalho de conquista. Então, eu tenho que conquistar o meu público, eu tenho que conquistar a minha equipe para que eu consiga desenvolver o meu trabalho, para que eu tenha liderança. Ok? Então, as principais características e personalidades de um líder é energia e tenacidade de enfrentar os desafios, porque são muitos os desafios que nós temos dentro do nosso ambiente de trabalho. Confiança, criatividade, a questão é de ser proativo, né? Conhecimento do negócio onde atua, eu tenho que me especializar, eu tenho que planejar, eu tenho que buscar informações para que eu, adentre no meu serviço. Facilidade de identificar comportamentos e interpretar as informações que recebe continuamente. Flexibilidade é aquilo que eu falei para vocês. A gente imagina que indo por esse caminho vai dar certo, tá? Mas eu chego, vou por esse caminho, não deu certo. Então vamos tentar outro, tá? Então vamos de outra maneira. Então vamos buscar ajuda. Nós temos que ser flexíveis, porque nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com a equipe, nós trabalhamos com o público, tá? E a questão ética, de integridade e honestidade. Temos que ser éticos, primeiro com nós mesmos, conosco mesmo, tá? E com o nosso paciente, com o nosso cliente, ok? Tranquilo, pessoal, aí?